Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Esse é o Dona Esportiva Cast e eu sou a doutora Potira Matiello e o meu super parceiro, Léo Barretti, está aqui, doutor Léo Barretti agora, e nós vamos falar um pouquinho, cada um de nós, o que fazemos, qual é a nossa missão aqui com esse podcast e a história de vida de cada um de nós, tá? Então, eu sou a doutora Potira, eu tenho 46 anos, 2 filhas e uma história no esporte aí da vida toda e que me levou a onde eu estou, me trouxe aonde eu estou. Desde pequenininha, me colocaram numa escolinha de esportes, então eu fui exposta a vários tipos de esporte e depois fiz medicina. Na medicina a gente joga muito, né? Muito campeonato, intermédio e tal, então isso é uma coisa que sempre esteve presente mesmo na faculdade. Fiz ginecologia, depois fiz mastologia e para completar a minha felicidade como profissional, eu tinha que fazer medicina esportiva. E aí tudo isso me levou ao Léo também, que está aqui e que vai se apresentar. Fala, Léo, tudo bom? Muito obrigado, tudo jóia, muito obrigado, Potira. Muito bom estar aqui nesta empreitada, nesse novo desafio e neste canal que possa contribuir com todos, sejam pacientes, sejam profissionais da saúde, para entender um pouco mais sobre essa realidade que nós vivemos, que é o esporte, diariamente. Meu nome é Leonardo Luiz Barretti Sec, eu sou fisioterapeuta de formação, sou formado há 17 anos, sempre fui ligado ao esporte, porque embora não pareça, eu fui atleta, eu competi natação durante toda a minha vida, e por questões de saúde, por necessidade, frente como um atleta, eu nunca fiz fisioterapia, propriamente dito, mas eu cuidava de uma certa forma do meu ombro, cuidando do meu ombro frente àquilo que eu tinha de conhecimento, de alguma informação, eu tentava fazer um gesto adequado, eu tentava fazer meus alongamentos, que era o que se tinha na ocasião. A partir disso, eu quis saber quem que trata de ombro, quem que cuida do ombro de um atleta. Aí eu descobri que é um fisioterapeuta. Então, me escolhi a minha profissão frente à minha vivência no esporte. Dentro da formação em fisioterapia, me dediquei totalmente ao esporte. Fiz minha especialização lá na Unifesp, em reabilitação aplicada ao esporte. Juntamente à clínica, sempre tive interesse em dar aula, então eu entrei no mestrado pela Universidade de São Paulo em 2008, em que minha linha de pesquisa era a linha de ombro, era reabilitação em atletas. Defendendo o mestrado, eu retornei a Sorocaba para continuar, então, né, como clínico, atendendo pacientes. E em 2019 eu voltei para pesquisa, voltei para a formação, entrei no doutorado na Federal de São Carlos, em que minha linha de pesquisa continua sendo o ombro. Então, defendi esse ano o doutorado e entendo que o fisioterapeuta do esporte tem um papel fundamental, não do ponto de vista individual, sozinho, mas frente a uma equipe interdisciplinar. Com isso, doutora Potira, minha amiga, minha cliente, minha paciente, venha somar nesse trabalho com a gente. Então, até deixei o Léo falar primeiro, porque se eu for falar minha história no esporte, eu fico pensando assim, quanto tempo eu passei sem ir numa fisioterapia, né? Eu tive bastante lesão durante a minha vida de atleta, até por falta de instrução e por falta de conhecimento, que hoje a gente está muito melhor, né, Léo, em todos os sentidos, Sim. Todas as áreas estão evoluindo e a gente está muito melhor, e é esse o objetivo desse podcast, é a gente levar informação para você saber que existe uma ciência, existe uma equipe multidisciplinar, então eu sou a maior defensora da equipe multidisciplinar, ninguém faz nada sozinho, né? E cada um, se cada profissional der o seu máximo para aquele time, para aquele paciente, para aquele atleta, né? A evolução é extraordinariamente maior, né? Então, e assim, eu sou uma fãzaça da físio, porque eu acredito muito na fisioterapia, porque eu sou eterna paciente da fisioterapia, né? Então, o que acontece? Só para contar um pouquinho, eu comecei nessa escolinha de esportes, né?
que era, inclusive, era na Atlética da USP, da medicina da USP. E é fantástico isso. Por que é fantástico? Porque eu falo muito para as minhas pacientes para elas fazerem isso com as mães, com as filhas e filhos. Você expor a criança a diversas modalidades na infância dá um nível de conexão neural, né, que vai fazer toda a diferença para a vida dela, não só na vida de atleta, mas na vida como um todo, né? Então, assim, lá a gente fazia, era um mês de basquete, um mês de handebol, um mês de natação, um mês de atletismo. Isso é fantástico, ainda existe isso em São Paulo, isso é uma realidade e a gente devia se espelhar para fazer isso com as crianças, né? Então, aí depois disso, quando chega mais ou menos nos 10 anos, que até pensando numa carreira de atleta, começa a haver uma especialização conforme a modalidade que você está com a intenção de evoluir. Mas 10, 11 anos, você já precisa começar a ter uma certa especialização, né? E eu fui para o vôlei, né? Eu passei numa seletiva do voleibol do Sírio. Eu pegava ônibus, metrô e ônibus para ir e voltar do treino. Eu passava mais tempo no transporte do que no treino, mas está tudo certo, né? E depois fui para a seletiva do Paulistano, daí fiquei jogando um tempo no Paulistano. E aí meu pai virou para mim e falou assim, você vai estudar ou você vai treinar? Então, a minha estatura para o vôlei não é algo assim muito atraente, né? Hoje tem líbero, tá? Mas antes não tinha. Não tinha essa de líbero não, né, Léo? Eu sou sempre líbero, sempre serei um líbero. Eu joguei 6-0, joguei 4-2, depois eu joguei 5-1. Olha, né? Só. Mas então, aí depois do vôlei, eu fui estudar. Passei alguns anos aí, os últimos anos do colegial, mais dedicada. Passei na medicina aqui em Sorocaba, né, na PUC. E aí, que foi muito legal, porque daí eu voltei a jogar tudo que eu aprendi, né? Eu joguei tudo na faculdade, né? Handball, vôlei, basquete, queriam que eu corresse 400 metros, né? Puxa. Então, você vê que isso faz você ficar mais social. Então, assim, o esporte é disciplina. Eu sempre acordei cedo para poder estudar, para depois ir para a aula, porque é integral, e daí eu treinava até às vezes 9, 10 horas da noite, então eu estudava cedo. Eu acordava 5, 6 horas da manhã, ficava estudando 1 hora e meia todo dia, para eu ter tempo depois de treinar, né? Então, assim, enfim, a disciplina, né, que a gente tem é muito, que a gente ganha é muito, muito legal para a vida, né? E sempre eu fiz, assim, o esporte foi sempre para competição mesmo, né? Eu sempre acabei disputando, eu sou muito competitiva, eu tô mais velha, menos competitiva, mas eu ainda sou. E Potira, dentro do teu curso de medicina, onde que você se viu dentro da ginecologia do esporte? Então, na época que eu fazia medicina, não existia ginecologia do esporte, né? A medicina esportiva era algo exclusivo da ortopedia, né? E acho que quase que do futebol, né? Porque é o esporte de maior expressão no país. Então, medicina esportiva era o ortopedista que atendia os atletas, né? De mais alto nível, alto rendimento. Então, não, eu nunca pensei. E na minha faculdade, eu entrei querendo fazer psiquiatria, fiz um monte de coisa em pediatria, então assim, fiquei bem perdida na faculdade. E aí, até que eu fiz um parto, caiu um bebê na minha mão, e eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Tava assim, tava no plantão, daí sobrou um parto lá de uma multípara para mim, eu não fiz nada, porque se eu fizesse eu atrapalhava, né? Então, vi todo o mecanismo de parto maravilhoso, falei, nossa, é isso que eu quero fazer. E hoje eu nem faço obstetrícia. Mas, enfim, Olha só. Aí eu fiz gineco, então, e eu fiquei, na verdade, eu fiquei de recuperação, não de recuperação, eu tive que fazer uma segunda prova de gineco. E eu tenho uma coisa que pode servir de exemplo, que é assim, eu falo, gente, não é possível que isso aqui não tem nada de interessante, entendeu? Porque eu não gostava.
Aí eu falei assim, eu vou pegar esse negócio e vou achar alguma coisa que seja interessante e vou estudar, porque a ignorância que é desinteressante, né? Essa é que é a verdade, né? Então, eu falei assim, não, eu vou estudar isso aqui, porque inadmissível, eu nunca fiquei de segunda prova na minha vida, que é isso? E aí eu me apaixonei estudando para a segunda prova, só. E a minha prova, aí eu gabaritei e o professor usou a minha prova de exemplo para corrigir as outras, né? Então, daí foi assim que eu me apaixonei pela ginecologia. E aí, depois disso, na minha residência, que foi na FAMEMA, na minha residência, eu tive muito contato com a oncologia. A minha tia morreu de câncer de mama, e isso acho que me sensibilizou. Então, eu quis ir para essa área, acho que por uma questão minha, da minha história e tal, né? E aí, eu me formei em 2003, só voltando na sua pergunta da medicina esportiva. Em 2008, acho, Léo, se eu não me engano, foi a primeira turma... Não, 2003 foi a primeira turma de medicina esportiva. Em 2008, eu lembro que a Tati Parmegiani, né, que é a gineco-referência, que foi a que começou tudo isso, né? Foi em 2008 que ela começou a entrar dentro da medicina esportiva. E a Tati é da minha época de faculdade. A gente jogou, era da Paulista, era de Sorocaba, a gente jogou handball uma contra a outra. E a gente se conheceu jogando uma contra a outra. Então, assim, é uma coisa muito recente, né? Uma coisa muito recente. Então, quando que foi? Foi agora, depois de tudo, que eu vi que eu não podia fazer algo pelas minhas pacientes mais do que eu estava fazendo na oncologia, eu precisava fazer algo mais, que é o quê? Usar o exercício para ela ter qualidade de vida e fazer a real prevenção da doença, né? Porque o que a gente faz é diagnóstico precoce, com mamografia, ultrassom, é diagnóstico precoce. Eu preciso tratar, eu preciso fazer a prevenção, e a prevenção é com dieta, exercício, você está numa composição corporal, então usar o exercício como remédio, né? Porque músculo é saúde, entendeu? Assim que chegou na minha vida a medicina esportiva, a ginecologia do esporte. Porque a ginecologia é um braço, né, da medicina esportiva hoje. Na Escola Paulista, que é onde eu fiz também lá a pós-graduação, a gente tem um ambulatório, eles têm um ambulatório só de ginecologia do esporte. Então, e aí, assim, foi ótimo, porque a gente continua com o meu contato aí com os fisioterapeutas. E você, Léo, conta um pouquinho como que você chegou na esportiva aí da fisioterapia, mas na esportiva. Durante a minha graduação, eu não tive uma disciplina específica de fisioterapia esportiva, né? Hoje, na minha época, o curso de fisioterapia tinha 4 anos apenas, a partir da normativa de 2008, 2009, do Ministério da Educação, o curso assumiu uma carga horária maior, acima de 4.000 horas, então isso exigiu que o curso tivesse mais 1 ano de formação, então ou semipresencial não, mas meio período, né, no período da manhã ou da noite, eles contemplam 5 anos. E a partir disso, então eu falo que hoje eu sou um professor de fisioterapia esportiva, já que a grade contempla, mas na minha graduação eu não tinha uma disciplina específica. Mas isso nunca deixou de ser motivo de estudo ou de interesse, né? Eu lembro que na minha turma de graduação tinham muitos que tinham interesse em fisioterapia esportiva, e o professor, na ocasião, devido a uma carga horária limitada da disciplina, ele pincelava, trazia alguns assuntos ou voltados à esportiva, mas não era algo específico, não era uma disciplina de 6 meses só voltado ao contexto esportivo. Frente a isso, acho que isso me motivou a procurar uma especialização voltada diretamente para a esportiva. Então, quando você se forma fisioterapeuta, você tem a opção de seguir uma área ortopédica, que é a parte traumatológica, como você bem disse, e tem uma viagem hoje que vai para a fisioterapia esportiva. São semelhantes? Diria que sim. A mesma lesão de um joelho, de um cruzado anterior que um bancário tem jogando futebol no clube, um jogador de futebol, um jogador amador, profissional, ou mesmo da várzea, ele também tem a lesão. O que difere o tratamento de um ao outro vai depender, exato, como você teve também. Então, o que vai diferenciar
talvez os recursos. Uma clínica de fisioterapia, entre aspas, convencional, talvez o fisioterapeuta utilize recursos de uma forma mais simplista, mais objetiva, mais clara, como alongar, fortalecer e o que a gente chama de propriocepção. Já no campo mais esportivo, o fisioterapeuta ele tem uma bagagem do ponto de vista de exercícios e os objetivos e os ganhos a curto prazo. Frente a todo esse percurso da minha graduação, eu falei, quero continuar no esporte, embora eu não atenda somente, né, como clínico, eu não atendo só atletas. Foi que você iniciou sua prática esportiva desde criança, continuou na vida adulta, pós-formada, e que vem a pergunta, né, quando que uma pessoa pode passar ou precisa de um fisioterapeuta esportivo? O fisioterapeuta esportivo ele pode atuar em qualquer pessoa que pratica uma atividade irregular. Então, estamos falando de uma pessoa que é um bancário que pratica sua academia 3 vezes por semana, é um indivíduo que treina de final de semana apenas, faz o seu beach tênis 2 a 3 vezes por semana e que está numa alto rendimento. Quando eu falo alto rendimento, não é porque ele é patrocinado, não é porque ele compete, é porque ele está treinando intensamente. Então, eu sempre faço uma analogia com os meus pacientes. Eu dei um exemplo como isso quando eu te atendi, em que você é um atleta, você é um carro que anda a 200 por hora. Algum problema de andar a 200 por hora, né? Perante nossas leis brasileiras, a gente sabe que isso não pode. Mas quando eu falo numa analogia de um carro que anda a 200 por hora, é um carro que está em alta performance. Ele está sempre com o velocímetro lá em cima, sob uma alta demanda e alta capacidade. Então, frente a isso, esse carro precisa passar por manutenções. Ele vai trocar mais óleo, ele vai trocar mais pastilha de freio, ele vai ter que calibrar o pneu cada vez mais. Então, da mesma forma, um atleta que treina sequencialmente, segunda, terça, quarta, segunda, quarta e sexta, domingo a domingo, esse indivíduo precisa estar em manutenção. Então, eu falo que o fisioterapeuta do esporte é o que deixa o atleta sempre em alto desempenho, para treinar bem, frente a uma periodização adequada e, caso venha a ter uma lesão, um sintoma que incapacite, é o fisioterapeuta do esporte que vai entrar com as intervenções para devolver esse carro em alta performance. Exatamente. E o que eu chamo muita atenção no dia a dia aqui é assim, o que é alta performance, né, para você? Alta performance é a mãe que trabalha, que cuida da casa, que quer treinar, né, e quer treinar para competir. Muitas vezes, hoje, a gente vê mulheres que estão nessa questão da competição, né, por mais que seja, não necessariamente para chegar no pódio, mas uma competição com ela mesma, de melhorar o tempo, e isso é alta performance. Então, as pessoas acham que a gente está falando de alta performance, é a atleta que ganha dinheiro para ter aquela profissão, não é isso. E outra coisa, muito importante, o atleta, ele ganha dinheiro para isso, então ele sobrevive disso, então ele só faz isso. Então, a chance dele se machucar é menor que a nossa, que tem outras atividades e ainda treina, querendo treinar em intensidade igual a de um atleta. Estou correta? Você atende gente assim, Perfeito. Às vezes o paciente ele tem uma interpretação do termo atleta. A definição de atleta que nós temos, ela vem de 2016. É um editorial de um grupo de pesquisa lá do Rio de Janeiro, em que eles definem atleta como indivíduos que são filiados a uma equipe, a uma assessoria. São indivíduos que treinam pensando em performance, então ele quer ser melhor cada vez mais, em menos tempo, ou alavancar isso durante um tempo. São indivíduos que competem, e o mais importante, que é onde todo mundo barra, são indivíduos que treinam, que têm um tempo maior de atividade esportiva do que qualquer outra atividade. Então, quando você pega, por exemplo, e aí eu vou ser um pouco delicado, praticante de CrossFit, ele não é atleta. Ele pode ter um físico muito bem desenvolvido. Ele pode treinar intensamente, mas ele só treina 1 hora por dia. Então, a interpretação de atletas, ela é destoada às vezes. Mas, Leonardo, eu passo por nutricionista, eu passo pela minha gineco para ver as partes que são hormonal, eu passo no meu nutricionista, eu passo na preparação física, mas eu só treino 1 hora. Então, isso
E aí o paciente realiza aquele atleta que, mas ele faz isso, eu também faço. Né? Acho que tem que ter, são contextos e contextos. Isso tem que ser levado muito em consideração. É verdade. Então, e a gente vê cada vez mais o crescimento do número de provas, tipos de provas diferentes, né? Então, prova de corrida de rua, triatlon, duatlon, aquabike, maratonas aquáticas, né? Mesmo o beach tênis que explodiu, né? Que deve estar dando um monte de epicondilite por aí, né? E, então, assim, as pessoas jogam várias horas, várias vezes por semana, então tem que tomar cuidado com a lesão e tem que ter orientação. E as mulheres vêm ganhando muito espaço no esporte, né? Em todos os sentidos, né? Tanto no alto rendimento, lá no profissional, quanto no amador, né? Então, cada vez mais. E sabe o que eu vejo muito? A idade, né? As mulheres passam dos 40 e quem não fez nada começa a fazer. Então, tem que procurar orientação multidisciplinar, porque senão vai lesionar, né, Léo? Ainda mais se não tem memória aí, né? Ainda mais Quem isso, tem né? uma memóriazinha ajuda, mas não é tudo, né, Léo? Sim. Quando você falou de... É interessante quando você fala, né, que as mulheres estão alavancando, né, ganhando espaço e sendo participativas no esporte, isso do ponto de vista como praticantes, como profissionais. Hoje, as maiores referências em medicina esportiva, e isso inclui fisioterapeuta, psicólogo, médicos e médicas, são mulheres. Né? Na fisioterapia esportiva, por exemplo, são duas referências que são mulheres. Então, a principal médica do Corinthians, Sport Clube Corinthians, do time profissional masculino, é uma mulher. Então, acho que assim, Uhum. a mulher ela se inseriu e se insere e ela precisa ser inserida frente às necessidades, frente àquilo que ela está disposta e o que ela quer. Então, não existe o esporte do homem, o esporte da mulher, a profissional, isso é uma profissão de homem. Não, pelo contrário, muito pelo contrário, né? Tem mulheres que preferem, eu prefiro passar com uma médica fisioterapeuta, com uma médica gineco. Tem mulheres que preferem, eu prefiro passar com um homem fisioterapeuta ou com uma mulher fisioterapeuta do esporte. E isso tem e é necessário, pô. Então, acho que a inserção da mulher no esporte, ela é muito bem-vinda, ela tem total formação para isso, né? Exemplo disso, você é uma delas, como praticante de esporte, como profissional. Então, todos só têm a ganhar com isso. Uhum. É isso aí. A gente agora tem eu não acompanho muito o futebol masculino, né? Mas eu estava vendo um jogo aí esse final de semana, ou anterior, que as juízas eram todas mulheres. Era uma equipe de Exato. árbitras mulheres, no meio de um monte de homens. E é Mas importante pode falar agora. salientar isso, porque hoje o sexo ou a identidade de gênero não se torna um problema hoje no esporte. Aí tem umas questões que a gente pode até discutir, né, Léo? Então, a ideia nesse podcast é trazer temas, como é que fala? Temas Polêmicos? polêmicos, né? Como, por exemplo, os transgêneros, né? É um tema bem Sim, polêmico, sim, né? sim. Os Sim, hormônios. E importante. aí, então, eu e o Léo vamos trazer pessoas muito interessantes aqui para discutirmos, aprendermos, né, Léo? E queremos que Perfeito. vocês continuem com a gente, né? Nessa caminhada aí que se iniciou. Maravilha, perfeito. Estamos aqui para trazer informação de qualidade, informação embasada, seja do ponto de vista de saúde ou mesmo do ponto de vista de performance, né? Mudar a forma, enxergar contextos e aplicar isso para um melhor desenvolvimento pessoal, para um melhor desenvolvimento técnico, para um melhor desenvolvimento social. Acho que é o trabalho da Zona Esportiva Cast. Isso aí. Para quem está assistindo a gente, você pode acompanhar também pelo Spotify ou pelo YouTube. Então, eu queria agradecer muito a vocês, a presença de vocês, e ao Leozito, que veio aqui comigo. Eu chamo ele assim, não tem jeito, né, Léo? Mas obrigada, Sim. Léo, por você ter topado essa jornada aí comigo.
Eu que agradeço, Potira, pela oportunidade e que todos os nossos ouvintes e telespectadores via YouTube possa ter os ganhos e os benefícios de um canal com informações, atualizações e a qualidade de vida de todos. Obrigado a todos mais uma vez. Obrigada, gente, e até o próximo episódio do Dona Esportiva Cast.